Acontece que a gente recebe muitas perguntas, né? Ou seja, tem muita interação, seja por caixinha de perguntas, seja nos comentários. Muita gente pergunta pra gente, às vezes briga com a gente, xinga a gente, pau quebra mesmo, é coisa linda. As mídias sociais é um campo minado, né? Eu faço boxe por causa disso. Então ali vem muita pergunta e a gente vai começar a responder algumas das perguntas, porque algumas perguntas são boas, são interessantes, são, né, algumas até provocativas. Então é isso aí, vamos para as perguntas. Só antes de começar, para quem quiser aparecer nos próximos vídeos, se você quiser que o Lincoln responda a sua pergunta, segue a gente no Instagram, segue o perfil do Lincoln. A gente praticamente todo dia a gente abre uma caixinha de pergunta por lá. Se você mandar uma pergunta boa, com certeza ela vai aparecer aqui. Ou comenta aqui mesmo no vídeo, que a partir de agora esse vai ser um quadro que a gente vai fazer daqui pra frente. Beleza? Vai, manda braba. Lincoln, o gestor numa empresa, ele tem que ser amado ou temido? É uma boa pergunta. O gestor amado ou temido? Acho que, acima de tudo, respeitado. O gestor precisa ter respeito. A equipe precisa ter respeito por ele. Ele precisa ter autoridade sobre a equipe. E quando eu digo autoridade, não é sobre o cargo. Ele tem que ter autoridade sobre as pessoas. O seu comando, a sua fala, a sua comunicação precisa levar as pessoas a fazerem as coisas. Precisa fazer com que as pessoas entrem em ação. Precisa despertar nas pessoas, nem que seja muitas vezes o contraditório. Então, esse é o papel do líder. O líder não é alguém dentro da corporação para ser um bonzinho, um ok, o amado. Não é. É bom que ele seja odiado? Não. Aí que tem um contraponto do jogo. Então, beleza. Então ele não pode. Então ele tem que ser amado, tem que ser um carrasco. Tá errado. Tá errado. Ele não pode ser odiado, não é bom que ele seja odiado, porque as pessoas, no momento que você gera ódio, no momento que você gera um contrassenso pela pessoa, você passa a fazer o contrário do que ela quer. Você passa a trabalhar não pela pessoa, nem com a pessoa. E aí você perde o todo do jogo. Ao contrário, então, ele precisa ser amado? Não. Mas ele pode, então, odiado, o contraponto está errado, ou seja, o sinal contrário não é verdadeiro. Ele não precisa ser amado, mas ele não pode ser odiado. Ele precisa ser respeitado de maneira prática, ele precisa ter, ou seja, as pessoas precisam ter por ele realmente respeito. Agora, temido, depende. Temido, por exemplo, se ele tem autoridade sobre as pessoas, se ele tem influência sobre as pessoas e de alguma maneira a sua presença faz com que as pessoas entrem em ação de alguma maneira, o temer, de alguma forma, temer ficar mal com ele, temer não fazer o seu propósito, temer não chegar nos objetivos, temer não chegar na missão, temer necessariamente. Se isso é um temer bom. Se a pessoa teme, por exemplo, perder o emprego é ruim. Puta, se eu não fizer, eu vou perder meu emprego. Se eu não fizer, eu perdi tudo. Se eu não fizer, eu não vou ter as graças com ele. Aí é ruim. Então o temer, quando eu falo, existe uma relação entre pressão e tensão, né? Então existem ambientes que são de não pressão, que para mim é péssimo. Todo negócio que é onde tá tudo parado, água morna, né? Ou seja, a coisa não acontece, é porque aquele terreno, aquela cultura, ela é fraca, ela é frágil, ela não leva a lugar nenhum. A pressão é quando eu te empurro. Então, se o gestor é um gestor que, de alguma maneira, tem autoridade, força e de uma maneira, ou seja, uma temência boa, as coisas funcionam, né? Se fala, né? Até na Bíblia se diz, eu sou temente a Deus. O que é temer a Deus? Né? Ou seja, quem é temente a Deus, temer a Deus tem uma relação de você temer pela sua autoridade, por tudo aquilo que ele representa, não porque ele vai matar você necessariamente. No Velho Testamento há controvérsia, mas a ideia central da temência a Deus tem muito mais a ver sobre a autoridade que ele tem sobre nós, sobre a importância que ele tem sobre nós. Então, voltando para o caso do gestor, é a mesma coisa. Então, quando você olha na perspectiva da temência, ou seja, eu temo de uma maneira, é melhor do que necessariamente ele ser amado. Agora, se for por um temor que gere não pressão, mas tensão, é ruim. Por quê? Porque daí eu temo pelo lado errado. Eu temo, as pessoas não falam o que ele precisa ouvir, não dão feedback, não dão seus pontos de vista, não dão seus posicionamentos. Você mata, você castra. Eu até fiz um outro vídeo sobre isso. Você castra a mente das pessoas. Você castra a criatividade das pessoas. Você castra a possibilidade das pessoas pensarem. Você castra a proatividade das pessoas. Quando o líder é um carrasco, você castra a pessoa. Aí não faz sentido. Entende o que eu estou dizendo? Então,
Eu acho que esse é o resumo bom de uma característica de um bom líder. Ele é o amigão? Ele pode ser muito companheiro, muito próximo, mas ele não pode ser o bobão. Então ele não necessariamente será amado, efetivamente. Agora, as pessoas precisam ter por ele autoridade, olhar para ele e falar, realmente representa uma força, um propósito, um caminho. Uma empresa, ela tem que ter coração? Olha, cara, esse é um ponto bom. Sentimento, né? É uma boa pergunta. Ela não vai dar para responder em poucos minutos. Ela é muito profunda porque tem algumas coisas relacionadas, né? O princípio básico da contabilidade, eu sou contador de formação e eu sou contador mesmo, eu tenho CRC e tudo, não sei se você sabe disso, mas existe um princípio, um princípio que eu sempre falo, que é o princípio da entidade. A contabilidade tem um princípio da contabilidade que é o princípio da entidade, que fala sobre as empresas. Uma empresa, ela é um ser. Então, quando você fala ter coração, dá a impressão que ela é um ser humano. Não é, mas ela é sobre os sentimentos e tudo mais. Então, a empresa, ela precisa ter ambiente, princípios e valores profundos, necessariamente. Ele é um ser em si, que dentro de sua função social, ela ajuda, ela contrata pessoas, ela faz famílias crescerem, ela faz se desenvolverem, ela dá ambiência, ela ajuda a economia local através dos seus impostos, através de uma série dos seus produtos, dos seus serviços. Então ela tem uma função social e ela tem também os seus princípios, os seus valores. O dono, o diretor, os donos, a empresa, as pessoas da empresa têm coração. Precisam ter, lógico, eu tenho que olhar para às vezes uma situação para um funcionário que está passando por uma dificuldade, que aconteceu alguma coisa, que rolou alguma coisa, eu tenho que entender as dificuldades dele. Eu preciso compreender, efetivamente, às vezes como ser humano, né? Ou seja, um outro ser humano tem que compreender as necessidades, nuances e tudo mais. A empresa tem que fazer de tudo para que o seu ambiente que seja o melhor possível, para que as pessoas possam produzir mais, para que as pessoas possam fazer mais resultado, para que as pessoas estejam bem. Não adianta eu ter um funcionário que esteja ali, não está bem e tudo mais, maravilha. Só que a empresa, ela trata tudo isso de maneira mais técnica. A empresa tem que tratar algumas ações das pessoas de uma forma mais técnica. No momento que eu preciso demitir, eu não posso olhar só para o ser humano. No momento que eu preciso contratar, no momento que eu preciso fazer um cancelamento de um contrato, no momento que eu preciso fazer uma ação mais potente, no momento que eu preciso fazer... A empresa tem que olhar tecnicamente. Ela pode sim ser pautada por elementos que sejam éticos, que sejam de valores profundos, que sejam desenvolvidos, ou seja, com uma relação, né? Ou seja, boa, mas a empresa tem menos coração, vamos dizer assim, colocando entre aspas, do que as pessoas. O Lincoln pode ter coração para com um funcionário. O diretor, o presidente da Beta é diferente. Se eu precisar, por exemplo, eu posso olhar para um funcionário e dizer, olha, o cara tá mal em casa, vou demitir ele, vai ser difícil, caramba. O Lincoln pode, a Beta não. A empresa, ela precisa fazer o que precisa ser feito para que ela possa avançar e se manter viva. Por quê? Porque se o corpo, de alguma maneira, os sentimentos do Lincoln, ou da Cleice, ou do Egon, ou do Gabriel, se os sentimentos entrarem e macularem as ações da Beta, ela morre. E se morre, morre todo mundo. Entendeu? Então, muitas vezes, é como na guerra. Você manda 10 milhões de jovens para a guerra para não morrer 150, para não morrer 200. Então, às vezes, ou seja, você fala, cara, isso é antinatural, isso é doloroso, isso não humano, mas é uma escolha que se faz. É uma escolha que se faz muitas vezes que não tem a ver com o coração, tem a ver com o propósito. Então, quando uma nação vai para uma guerra, como os Estados Unidos mandou na Segunda Guerra Mundial centenas de milhares, a Rússia, a União Soviética mandou milhares para a morte, ela está colocando a importância da nação acima das pessoas. Ou seja, do ser humano, do João da Silva que morreu lá, do John que morreu lá, efetivamente, entendeu? Então, ela presta todas as homenagens, é muito bonito, mas esse cara realmente precisou. Por quê? Porque ele cumpriu um propósito maior. Então, a empresa, ela precisa sim ter ambiente, tem que ser ética, tem que ter valores profundos, tem que ter toda essa lógica, mas é muito, muito, muito importante que seja
observado aquilo que a empresa precisa ter para que ela possa se manter forte, dentro de todas as suas fases. Empresas passam por fases, empresas passam por momentos, empresas precisam melhorar. Por exemplo, às vezes você vai ter uma empresa que acontece muito isso, eu vejo muito nas empresas, que o cara era muito bom há 2 anos atrás, mas para aquela empresa de 2 anos atrás, eu já aconteceu isso na Beta, consultores da Beta que foram ótimos consultores e que o tempo passou, ele não se desenvolveu e a empresa mudou e cresceu. E ele não foi junto e ele não pôde estar na Beta. Nesse momento de crise que a gente está passando, né, de maneira geral, será que esse é o melhor momento para demitir alguém, fazer uma demissão? Sempre é momento para demitir maus funcionários. Sempre é um momento para demitir maus funcionários. E nunca é bom. É um bom momento para demitir bons funcionários. Essa é uma verdade incorruptível. Momento de crise, o pode acontecer é você ter que demitir bons funcionários. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Custos precisam ser sempre cortados, melhorados, otimizados, ser eficientes. Então, se você está na crise ou não está na crise, você tem que fazer. O que a crise faz, ela aguça. Ela aguça a necessidade de você fazer isso o mais rápido possível. Então, o que eu vejo? No momento que você estiver em crise ou entrando em crise e você realmente precisar demitir bons funcionários, o mal sempre corte pela raiz. O bom funcionário, tente ao máximo possível não fazer. Mas caso necessário, faça isso com muito louvor, com muita tranquilidade, com muita verdade. Diga para o que está acontecendo, deixe as portas abertas para o bom funcionário. Para que ele volte no momento que a crise passar, crie alternativas, possibilidades, caso a crise seja muito intensa. Eu já vi exemplos de empresas que tornou, às vezes, a empresa está indo muito mal. Aí, às vezes, o empresário vai lá e fala, cara, pega essa parte aqui, vamos fazer arrenda essa parte minha, vamos virar um sócio nesse negócio que a gente tem aqui. Então já tem muitas possibilidades quando a empresa está em crise. Eu estou olhando a empresa em crise, né? Quando só o mercado está em crise, você perder bons funcionários é besteira, na verdade é uma puta cagada, né? Eu já vi isso acontecer, eu já vi empresa, a crise está se agravando, o cara vai lá e demite gente boa. Demite o cara mais caro. Demite o cara mais caro. Puta, eu já vi essa merda acontecer. Eu já vi acontecer mesmo, assim, já em consultoria do cara, a crise começa a se agravar, demite o melhor cara. Você está demitindo o cara que vai te salvar, você está demitindo o cara que está com as melhores ideias, o cara mais ativo, o cara mais rápido, o cara mais... Eu já vi isso acontecer. Ou o único cara que está pela empresa realmente. Ou o cara que está mais engajado, o cara que faz a coisa, o que faz puxar às vezes, eu já vi acontecer, não foi uma, não foi 2 vezes na minha vida que eu vi isso acontecer. Eu atendi uma vez uma empresa, o cara tinha uma livraria, assim, um lugar, era há uns anos, uma empresa pequena, hoje a gente não atende mais nesse tipo. E aconteceu uma crise das livrarias, realmente era um problema, aí ele tornou um coffee shop junto, aí foi fazendo. Aí o gerente, na hora que deu um ruim assim, ele demitiu o cara, o gerente dele. O cara que tinha o cara conhecia de restaurante, de café, de livraria, de gestão, de comercial, atendimento, ele demitiu o cara. O cara era bem mais caro, realmente, a empresa não faturava muito, mas ele demitiu o cara que manjava o negócio, efetivamente. relativamente que caro, né? Caro quanto? Cara pálida. E isso acontece. Ou você, às vezes, acontece de empresários também colocar a carga mais pesada durante a crise em cima de um cara só. Também é errado. Você pode até negociar isso com o cara. Durante esse momento da crise aqui eu vou tirar 2, 3 aqui, vou ficar contigo. Show de bola. Quando a gente passar por isso aqui, você vai crescer. Show, é do caralho. Mas às vezes você faz uma coisa ali, coloca e sobre a carga em cima de um cara que está mais te puxando efetivamente, acontece muito, é um erro de liderança isso. A pessoa que mais puxa, às vezes ela tem mais carga e não pode. Você tem que distribuir em todo mundo, ou demite todo mundo e coloca só cara bom. Então não faz sentido. Então eu já vi isso acontecer, é um problema. Então demissão eu trato com muita tranquilidade no sentido assim, eu vou demitir quem não está servindo ao propósito, quem não está na velocidade adequada, quem não está no nível de habilidade adequada. Se está em crise, eu vou fazer o máximo. Se a minha empresa está em crise, ou seja, eu vou otimizar o máximo possível, deixando os bons. Se o mercado está em crise, ainda mais.
Esse é o foco. Siga a gente nas mídias sociais, curta esse vídeo, compartilhe um pouco da tua história, das tuas falas, do que a gente fala aqui, tem exemplos também, isso é muito bom. Mande suas perguntas ou provocações para a gente poder responder sempre. Um grande abraço e vamos embora. Valeu!